nessa noite? Louvado seja Deus. Dizer para a igreja voltar para a palavra de Deus nessa noite. Ficar ligado na palavra de Deus, porque Deus tem falado para nós nessa noite. Às vezes Deus nos permite uma adversidade na nossa vida. E nós queremos jogar o arado para trás. Não é assim que Deus nos ensina para nós. Deus diz para nós enfrentar as adversidades, porque Ele está à nossa frente. O Senhor está à minha e à sua frente. Essas parteiras receberam a ordem do rei Faraó. Era a ordem essa qual o rei Faraó para as parteiras era decisivas. Mas essas parteiras conheciam a Deus. Elas conheciam o Deus que elas serviam. Foi dada uma ordem para que elas, o que for menino, mata. Mas essas parteiras foram chamadas para dar a vida. Elas não foram chamadas para tirar a vida. Louvado seja Deus. Lá em Sifra eram duas mulheres voltadas para o Senhor, na intenção da obediência. Quantos de nós que dissemos somos servos de Deus estamos debaixo da desobediência? Às vezes a palavra chega na nossa vida, no nosso lar, na nossa família e não entendemos o porquê. Essas parteiras estavam diante da morte, porque o rei Faraó era determinado a matar. Olha a ordem que ele deu para elas: o que for menino, mata; o que for menina, vive. Mas elas conheciam Deus, sabia que o Deus delas iria dar uma estratégia para elas sair dessa situação. Às vezes nós deixamos de confiar em Deus quando estamos em perigo. Às vezes nós deixamos de olhar para o nosso Deus, para o tamanho do nosso Deus, quando a adversidade assola. Esquecemos que o nosso Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele pode tudo. Ele tudo faz. Se nós olharmos para o homem, nós podemos falhar. Porque sabemos que a nossa força, homem, ela é limitada. Mas a força de Deus, ela é maior. Essas parteiras resolvem a obedecer a Deus. Bonito que essas mulheres não tinham casa, não tinham família, não tinham nada, porque elas viviam disso, de casa em casa, para ajudar a fazer os partos. Mas eram duas mulheres que, em meio à adversidade, não temeu o homem. Em meio à adversidade, em meio a ponto de morte, elas resolveram obedecer. Para me viver coisa maior com Cristo, eu tenho que andar com obediência. Senão eu não vivo. Para mim chegar à mansão celestial, eu tenho que andar com Cristo, debaixo da obediência, senão eu não vou chegar lá. Se por causa de uma adversidade, por causa de uma onda bravia, eu largar o arado, eu não chego lá. Qualquer ventinho eu vou sair da igreja. Qualquer ventinho eu não vou servir a Deus mais. Se eu servir a Deus, Ele é Deus. Se eu não servir, Ele continua sendo Deus. Nós, servos de Deus, no mundo atual, na situação atual que estamos vivendo, nós temos é que se unir, é dar as mãos, é se agarrar, para podermos cantar na glória. A glória só não desce se eu e você não der lugar. Queremos avivamento na casa de Deus, mas não damos espaço para o Espírito Santo trabalhar. Queremos presença, mas não buscamos a presença. Queremos que o Senhor revela, mas não damos lugar para Deus revelar. Não vamos cobrar de Deus aquilo que eu e você tem que fazer. Não vamos pedir botar Deus na parede aquilo que Deus otorgou, você e a mim. Deus, Ele faz, se eu e você der lugar. Se eu e você não der lugar, as pedras vão fazer o nosso lugar. Essas mulheres não temeram a ordem de Faraó. Elas disseram: eu vou obedecer ao meu Deus, ainda que eu tenha que morrer, mas nós vamos obedecer ao nosso Deus. E assim elas fizeram. Deus vai, aqui diz
egípcia. Deus deu estratégia para ela. Quando ela veio com o faraó, viu que elas não estavam matando os meninos. Faraó as procura e diz: por que vocês estão deixando de viver os meninos? Eita glória, aleluia. Olha a estratégia que Deus dá para elas. Aleluia. Deus não precisou delas mentirem. Aleluia. Não precisou de mentir. A verdade naquela época era isso mesmo. As hebreias eram mais frutíferas do que as egípcias. Ah, Senhor, é porque quando nós chegamos lá para fazer um parto, as crianças já nasceram. As mulheres hebreias são mais virtuosas do que as egípcias. Não mentiram, as parteiras não mentiram. Elas falaram a verdade. Quando nós chegamos lá, as hebreias já deram a luz. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi essa a estratégia que Deus deu para essas parteiras, a não serem sacrificadas. Louvado seja Deus pelo rei Faraó. Louvado seja Deus. Às vezes Deus nos coloca numa situação. Nós chegamos para o pastor: eu não posso chegar essa hora. Mas você sai aí na rua, tá de papinho nas esquinas. E na casa de Deus chega a hora que quer. Lá no trabalho tem que estar 7 horas em ponto para bater o cartão. Mas na casa do Senhor eu só chego depois da hora. E aí, eu estou obedecendo a quem? E aí, eu quero herdar o céu como? Se eu estou colocando Deus em segundo plano. Por que para Deus espera lá? Eu vou fazer assim, tem que ser do meu jeito. Não. Que quem manda aqui é Ele, ó. O grande é Ele, ó. A estrela que brilha aqui é Ele. Louvado seja Deus. Naquele dia também Ele vai falar para mim e para você. Espera um pouquinho. Primeiro eu vou conversar com o pastor Antônio Marcos. Depois eu converso com o irmão Ney. Primeiro eu vou conversar com o nosso irmão. Depois eu converso com o pastor João. Porque eu e o pastor João ficaram: espera um pouquinho. Vou chegar 8 horas. Vou chegar na hora do amém. Assim é com Deus. Eita Por causa de uma palavra, por causa de uma correção, Deus precisa de mim, igreja. Fala a verdade. Deus precisa de cada um de nós. Se eu der lugar, Ele precisa sim. Se eu querer, Ele vai fazer sim. Se eu não quiser, Ele vai criar um que vai fazer. Ele é criador, o criador, Ele é criador. Ele vai criar para fazer para Ele. Se Ele me chama, eu fico de gracinha. Ele vai levantar a irmã para fazer no meu lugar. Se eu não quero, não vai ficar obra sem fazer não, porque Ele colocou palavras na boca de uma mula. Por que Ele não vai criar um para fazer por Ele? É nós que estamos pensando que Deus tem que querer o que eu quero. Não, Deus tem que querer o que Ele quer. É eu e você que tem que aceitar o querer dEle, a vontade dEle. Muitos estão lá no leito, eu faço obra nos hospitais. Muitos estão lá, missionário, estão lá pastores, evangelistas, diáconos, está tudo lá. Irmão, estou aqui porque eu sei que é a mão de Deus. Então, se você sabe, o que eu posso fazer? Né? Não posso fazer nada se você sabe que é a mão de Deus. Então, repara-te com Deus, ainda enquanto há tempo. Sim. Coloca a casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Temos que colocar nossa casa em ordem. Essa casa aqui, ó, chamada Templo do Espírito Santo. No céu não entra pecado e não entra bagagem. Ou é com Deus ou é com Deus. Com Cristo é vencer e vencer. Mas é do jeito dele, na vontade dele e no querer dele. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava numa reunião da minha igreja esses dias, e um pastor levanta e falou: toda vez que chegar uma carta convite aqui para festividade, vai cumprir a obrigação. Vai lá, canta o louvor e vai embora. Eu levantei e perguntei: onde fica a palavra de Deus? Onde fica a palavra de Deus? Os louvores que não estão passando do teto, Deus não está recebendo. Crê nisso. Não está recebendo.
estamos cantando de qualquer maneira. Ao invés de aprimorar, de aperfeiçoar para fazer o melhor para Deus, estamos levando de qualquer maneira. Deus não está agradando disso. Ele tem anjo dia e noite cantando para ele: santo, 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 santo. Ele tem isso lá para estar cantando para ele. Ele não precisa dos meus favores. Ele é Deus Criador. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Se eu e você não se consertar, não chegar ao prumo que Deus quer, pode ter certeza, vamos ficar. Vamos ficar. Não pensa de qualquer maneira. Não pensa que eu vou subir de qualquer maneira, que eu não vou subir. Não pensa que eu não corto o cabelo, não pinto o cabelo, não saia, que eu vou subir, que eu não vou. Ou eu ando na reta com Cristo, ou o trem pega. É na linha, igual o trem, se passar, sai fora dos trilhos. Assim é nosso trem. Essas mulheres preferiram, se for para morrer, que eu morra, que nós morramos, mas eu vou obedecer. Não precisa de nós mentir quando estamos na presença de Deus. Não precisa de nós inventar desculpas. Não precisa. Liga para a irmã no situação de chegar atrasada. Coloca alguém para fazer a primeira parte do meu lugar. A pregadora não vai vir, prepara outra para pregar. Ninguém é insubstituível, não. É nós, os soldados de Cristo, que temos que estar preparados. Eu não sabia nem o que eu ia trazer aqui nessa noite. Não, esse não sabia. Era 4 horas da tarde, eu entrei para o banheiro tomar banho, comecei a cantar um louvor da harpa. E no final do louvor eu falei: Senhor, o que eu vou falar lá? Que para mim eu não iria pregar. Tentei uma, tentei outra, ninguém pôde. Falei: amém, Jesus, eu vou. Quando eu cheguei ali, vi o pastor João, aí vi o pastor Marcos, vi o irmão, falei: bom, o pastor Marcos vai pregar. Daí a pouco chega a irmã lá atrás. Eu falei: opa, eu vou pregar. Aí no finalzinho da missionária Ângela, né? Eu sei que vai pregar. Glória a Deus. Deus, Ele não dispersa nós de vazia. Basta você querer, Ele te enche. Basta você querer, Deus te capacita. É Ele que fala, é Ele que faz, não é nós. Não é eu, não é você, é Ele. Coloca Ele na sua frente. Coloca Ele no centro da sua vida. Que Ele vai fazer no meu e no seu lugar. Essas parteiras não temeram o Faraó. Elas obedeceram a Deus. Isso foi muito bom para elas, porque olha o que Deus faz para elas aqui, ó. Glória a Deus. E as parteiras disseram a Faraó. Aqui no 20 diz assim: portanto, Deus fez as parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito, devido à obediência das parteiras. E o que ele diz aqui, ó? E aconteceu o quê? Como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu casas. Elas não tinham casa, elas não tinham família, mas através da obediência gerou bênção na vida delas. A obediência nos traz bênção. Não adianta pensar que eu vou desobedecer, que eu vou receber, que eu não vou. Ah, Deus me perdoou, perdoou. Deus perdoou o meu pecado, perdoou. Mas o meu pecado e o seu tem consequência. E agora a consequência é como eu quero? Não. É como Deus quer. É como Ele quer. Se fosse para mim pecar, errar diante de Deus, missionário, e falar: não, Senhor, só vai ali e faz assim comigo, tá bom. Mas não. É como Ele quer. O que é que Ele disse para Davi? Teu filho vai desonrar tua filha. Deus falou com Davi: teu filho vai desonrar tua filha. Teu filho vai tomar tua coroa e as tuas concubinas, mulheres. E a espada não sairá da tua casa. E até hoje a espada de Deus está na casa de Davi. Casa de Davi. Porque faltou o quê? Obediência. Davi, ao invés de estar na guerra, ele estava olhando o quê? Casa dos outros.
fofocar, vamos dobrar o joelho e orar. Sim. Amém. Envia, Senhor, as tuas ovelhas para a tua casa que precisa de salvação. Aleluia. As portas estão abertas aqui é para as ovelhas que precisam ser salvas. Precisa encontrar Cristo e Cristo as encontrar também. Não podemos ficar desse disse-me-disse, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus não agrada. Verdade. É Ele que não agrada, não é o pastor que não agrada. É Ele que não agrada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a obediência dessas parteiras gerou famílias, gerou tetos e gerou o quê? Confiança. Aleluia, Deus. Como que eu posso ter confiança na minha liderança se eu não obedeço? Sim. Como que eu posso ter um aval espiritual lá de cima se eu só ando torta na vida? É, Jesus. Deus não agrada. Deus não agrada. A obediência na minha e na sua vida, ela gera bênção. Glória a Deus. Ela gera bênção. Tudo que você bater aqui dentro, aqui, ó, tudo que foi errado e pecado gerou consequências gravíssimas. Abraão quase perde a mulher, Isaac quase perde a mulher, tudo por causa de quê? Mentira. Sara não é minha mulher, Rebeca não é minha mulher. Louvado seja Deus. E assim foram com outros. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que tem a obediência de Deus tem bênçãos para contar. Aleluia. Amém, igreja? Que nós podemos andar de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus, na obediência com Deus. Fazer como essas parteiras fizeram. Sim. Louvado seja Deus. Que essa palavra fica nessa noite para o meu e para o seu coração. Que a obediência vai gerar bênção a cada amanhecer. Tem momento que nós temos que pagar a conta, não tem dinheiro. Mas eu oro a Deus, Ele vai lá e abre a porta. Tem hora que eu estou doente, estou enferma, não tenho dinheiro para comprar remédio, Deus vai lá e prover. Mas por quê? A obediência, ela gera bênção na nossa vida, amém? E assim eu agradeço a oportunidade, espero que essa palavra tenha falado com vocês, assim como falou comigo, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade, louvo o Senhor com as palmas.